Boa noite, sejam muito bem-vindos. Historiadora, investigadora, autora, doutorada em História e Civilização pelo Instituto Universitário Europeu, em Florença, tem percurso académico internacional e é considerada uma autoridade na história dos jesuítas no Império Português. Foi por isso mesmo, inclusivamente, consultora do filme O Silêncio, de Martin Scorsese. Professora no Instituto Politécnico e investigadora do Instituto Ricci, está nesta altura a organizar duas conferências sobre História das Religiões, a realizar no Consulado de Portugal. A nossa convidada de hoje é a professora Cristina Oswald. Professora, muito obrigado por estar connosco. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado. É uma honra. Vamos começar por estas conferências sobre a história das religiões. É uma adaptação, uma reedição de uma iniciativa semelhante que teve em Portugal. Quer isto dizer que foi uma experiência bem-sucedida? Eu penso que sim. Antes de vir para Macau, vim há um ano, lecionava a História das Religiões na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. E nessa sequência acabei por ser convidada para fazer várias conferências, nomeadamente em âmbito académico, em Aveiro e também em Lisboa. Portanto, são para já duas sessões. Numa vai ser abordada a história do confucionismo e do budismo, noutra do cristianismo e do islamismo. A primeira é no dia 7 de dezembro, a segunda no dia 14. Exato. Porquê estas escolhas destas quatro religiões? Pois, E já vamos à questão de saber se o confucionismo e o budismo são religiões em sentido estrito. Existe esta discussão, mas escolheu estas quatro escolas de pensamento, se quisermos, porque estas escolhas, muitas outras poderiam ter sido escolhidas, porque estas quatro? Sem dúvida. Bem, primeiro estamos em Macau e não estamos noutro sítio qualquer. E depois achei que era interessante começar com uma pergunta tão quente, não é? Se de facto o confucionismo e o budismo são religiões. Foi também um pouco para começar com essa discussão, não é? Para ser uma coisa mais animada, digamos assim. E depois o Islão e o cristianismo, porque de facto são, essas sim, são as duas grandes ou as duas principais religiões na atualidade. Pelo menos em termos numéricos. Numéricos, sim. Sem dúvida, se bem que o hinduísmo também não fica lá muito longe, ali a rondar 1.000 milhões de sim, pronto, mas o hinduísmo é outra questão, se é também uma religião, não é? Exatamente. Pois. Muito bem, então, pegando na sua deixa, e é por aí também que vai fazer a abordagem nesta primeira conferência da próxima segunda-feira. Como dizia, há muitos autores que têm reticências sobre a classificação do confucionismo e do budismo como religiões, por razões diferentes, mas uma reticência comum em relação a estas duas escolas. No seu caso, também refletiu, obviamente, sobre estas questões e decidiu-se a incluir o budismo e o confucionismo num seminário sobre história das religiões. Portanto, considera-as como religiões, pode-se dizer. E porquê? Pronto, considero pelo menos que tem aspectos que são fundamentais ou que definem o que é uma religião. Mas com reticências. Por exemplo, a questão da ritualidade. O próprio confucionismo quer dizer, não recusa, tem uma coisa que se chama o Tianmin, não é? Portanto, o mandato do céu. E, portanto, tem alguns aspectos, tem os espíritos, não é? E tem, de facto, uma ritualidade, tem templos, que é outro aspecto fundamental de qualquer religião, independentemente se lhe vai chamar templo, pagode, ou igreja ou sinagoga, mas são sítios, são locais, são edifícios claramente para a prática de uma determinada religiosidade, ou uma determinada religião, melhor dizendo. Isto, no fundo, também são etiquetas. O que interessa é perceber o que é que estas escolas nos querem dizer. Mas no caso do budismo também existe este debate. Não há uma rejeição explícita, sistemática da transcendência no budismo, mas há um evitar da transcendência no sentido em que a transcendência é interpretada no Ocidente, num Deus pessoal. Não, a questão é o que é Deus, não é? Porque, pronto, e isso leva-nos a uma discussão de facto vastíssima, porque se pensarmos, por exemplo, no animismo, não é? Como uma árvore, uma pedra pode ser Deus, ou no próprio hinduísmo, onde quase tudo tem um caráter sagrado, porque é outra questão, não é? O caráter sagrado.
E por isso é um pouco difícil, de facto, responder taxativamente a essa questão que me está a colocar, não é? Mas de facto é a questão da imanência. E depois há um outro aspecto que é importante ter em conta, é que todas estas, se quiser, entre aspas, religiões, há várias escolas dentro, claro. não é? E algumas são de facto muito diferentes entre si. E por isso também é preciso ter algum cuidado com as generalizações, não é? Pegando precisamente nessa questão, no que diz respeito ao confucionismo, que é, tal como o budismo, obviamente, uma escola muito antiga, Exato. com raízes muito profundas e especificamente chinesas, no caso do confucionismo. Teve as suas oscilações ao longo da história, períodos em que foi mais proeminente, períodos em que teve um menor protagonismo, mas tem-se falado, talvez no último século, de um neoconfucionismo. Em que é que isso se materializa? E já agora, nesta China dos dias de hoje, de Xi Jinping, que lugar é que tem o confucionismo e o neoconfucionismo? Pronto, são também conceitos, não é? Agora, a questão aqui também que eu acho que mais importante do que dizer o que é que se materializa ou não, é a questão, pronto, e aqui é uma diferença radical. E voltando à primeira questão, porque é o confucionismo? Porque estamos na China, não é? E, de facto, o confucionismo é predominante e relacionando com a experiência que estamos a ter e que eu pessoalmente estou a ter dentro desta pandemia, muita coisa eu acho que se explica, no bom sentido, diria, com precisamente o confucionismo. Quer concretizar? Sim, deixe-me só um momento. Portanto, em relação ao confucionismo, aqui também há uma diferença radical. É que o Confúcio ele vai buscar toda uma tradição anterior. Portanto, é diferente do budismo, do cristianismo ou do islão, no sentido em que estes foram criadores. O Confúcio, claro, e depois outros, o Mencius, etc., tiveram contributos fundamentais para aquilo que é o confucionismo, ou pelo menos nas várias fases do próprio confucionismo, mas ele vai buscar toda uma tradição antiga, não é? Começa por compilar. Exato, ele começa por compilar, exato, não é? E isso é também uma grande diferença. E em relação à questão da pandemia, esta questão do rigor, não é? De facto, e pensando assim, porque é que na China as coisas estão a correr melhor do que noutros sítios, não é? Toda a questão da educação cívica, não é? Que de facto o Ocidente e religiões como se calhar o cristianismo e o islão neste momento não conseguiram transmitir esses valores e que na China de facto fizeram escola. A questão dos antepassados, o respeito pelos vulneráveis, não é? Todos esses fatores, do meu ponto de vista, são extremamente interessantes e são extremamente positivos do confucionismo, e é pena que no Ocidente estejam completamente fora de moda, não é? Portanto, se falarmos em confucionismo nos dias de hoje, a pergunta que lhe fazia há pouco, sim, um dos aspectos mais visíveis será a forma como se tem lidado, por exemplo, com a questão da pandemia. Sim, completamente, não é? O respeito e a obediência, que é outro valor fundamental no confucionismo, não é? Pelo menos como foi criado pelo Confúcio, ou foi compilado pelo Confúcio, se quisermos. E, portanto, esses valores e essas práticas, de facto, têm tido resultados numa altura de grande crise, como está a ser, não é? E que têm sido fundamentais para que a China tenha tido uma performance muito melhor do que o resto do mundo, não é? Dizia há pouco que houve uma parte desta tradição que foi uma compilação de sabedoria anterior a Confúcio, isso é certo e sabido, e houve também um contributo do próprio Confúcio e de outros autores mais tardios. Qual é que é o cunho do próprio Confúcio nesta tradição? A questão da teorização sobre o chamado Li. Exato, pronto. O que também vai acontecer, como sabe, é que os ensinamentos dele, não é? Os ensinamentos do Confúcio vão ser reunidos nas Analectas, não é? Sobretudo, e que são os seus discípulos que vão reunir os escritos do Confúcio e aquilo que ele terá dito, não é?
portanto, os seus ensinamentos orais e escritos. Há pouco sublinhava a questão de haver muitas escolas dentro de cada uma destas religiões, naturalmente, é sempre assim. No caso do budismo, uma das grandes divisões tradicionais tem a ver com o chamado pequeno veículo e o grande veículo. Sim, o que é que isto quer dizer? Tem várias. Pronto, e depois também tem, por exemplo, o budismo tibetano, não é? Que será aquele que nós estando na China, que será aquele mais pertinente, não é? Portanto, há uma série que de facto é preciso ter sempre em linha de conta quando se fala nestas religiões ou nestas filosofias, porque mesmo em relação ao budismo, falta saber se de facto é uma religião, não é? Sim. Existe essa diferença entre algumas escolas tradicionais, umas mais presentes no Extremo Oriente, outras no Sudeste Asiático. São diferenças a nível de prática, de conteúdo, de doutrina. Onde é que são mais visíveis estas diferentes escolas? Sim, também na Europa e nos Estados Unidos também têm feito adaptações próprias, não é? Quer dizer, é uma enorme quantidade de práticas. Por exemplo, em Portugal, a que eu acabei por conhecer melhor, porque também é o budismo tibetano. Porquê? Porque está ligado à comunidade chinesa, que é maioritária em Portugal, não é? Pronto, e é muito ligada, por exemplo, pelo menos como é praticada em Portugal, ou no norte de Portugal, em Vila do Conde, há uma grande comunidade de chineses e era com essa comunidade que eu tinha mais contacto e que levava os alunos, participávamos, e é muito ligada a uma vertente de cura, não é? De espiritualidade e de cura pela espiritualidade. Não é ayurvédica, porque isso já será hinduísmo, não é? Sim. Mas é muito essa vertente. Sendo que os mestres que vinham, ou que vêm, não sei neste momento como é que está a questão, mas eram quase todos de Paris, e pronto, mas era sobretudo a comunidade chinesa que estava... Ainda assim, tem tido, pelo menos é a impressão que tenho, ao longo das últimas décadas, tem vindo a crescer mesmo entre pessoas, portugueses, nascidos em Portugal, e que acabam por enverdar por esta via espiritual. Sim. Aliás, quando íamos lá às celebrações religiosas, onde éramos sempre, recebidos com toda a amizade, até, os alunos e eu, e alguns colegas que eventualmente queriam que iam, de facto, havia também comunidades já em Braga, não em Guimarães, por exemplo, completamente portuguesas, se quisermos, que estão de facto a praticar um budismo que não é necessariamente aquele que era praticado pela comunidade chinesa, mas que é uma grande, muito ligado a questões, por exemplo, essa comunidade de Guimarães, lembro-me, que faziam, por exemplo, muitos retiros, não é? Portanto, é uma característica que aparece no cristianismo, seguramente, e no budismo, de facto, é fundamental, não é? A questão dos retiros e da meditação, exato. Portanto, pode-se falar, na sua opinião, de uma comunidade em crescimento em Portugal, comunidade budista? Sim, diria que sim. Havia um autor britânico, popularizador de religiões orientais no Ocidente, no Reino Unido e nos Estados Unidos, chamado Alan Watts, que dizia, meio a brincar, meio a sério, que o budismo era uma espécie de hinduísmo simplificado para exportação. Como é que olha para esta não me parece, frase? Não me parece. Não, o que pode muitas vezes, e que acontece muitas vezes, eu estive em 2015 no Nepal, no Tibete, e nessas... e o que acontece muitas vezes é que em zonas de fronteira, não é? Que aliás é um dos temas que a mim pessoalmente mais me interessa, é a questão do sincretismo religioso. E em zonas de fronteira, de facto, há rituais e às vezes até há doutrinas que se, de alguma forma se sincretizam, não é? E nesse sentido, sim, agora dizer que o budismo é
é uma religião ou uma filosofia, ou como quiser chamar, de exportação, não. Porque aqui ainda há outra questão que também é muito importante, é que o hinduísmo, em bom rigor, ao contrário do cristianismo e do islão, o hinduísmo não aceita conversões. Por exemplo, os Hare Krishna é assim uma coisa um pouco dúbia, porque a doutrina hindu não aceita a conversão, enquanto nós, no cristianismo e no islão, temos religiões, além de serem religiões do livro, não é? Com o judaísmo, que são as 3 grandes religiões do livro, além desse aspecto, são religiões prosélitas, não é? Ou seja, que queiram converter. Sim. O hinduísmo não. Mas uma coisa é não ter esse ímpeto missionário, não, outra coisa o hinduísmo, não aceitar outros fiéis. Pois, exato. Está, obviamente, mas o aberto hinduísmo, em bom rigor, não aceita outros fiéis. Ou seja, quem nasce hindu nasce, quem não nasce, paciência. Mas existem missões no Ocidente, nos Estados Unidos, Ramakrishna Mission nos Estados Unidos. Sim, mas isso já é, pronto, já é uma modernização. Mas eu estou a dizer ortodoxamente, ou pronto, não, de facto não é suposto, digamos assim. Por isso é que o Hare Krishna, ou como estava a dizer, essas missões dos Estados Unidos, pronto, são coisas... São exceções à regra. São exceções à regra, exato. Muito bem. E vale a pena dizer, voltando àquela frase do Alan Watts, que não seria também para levar demasiado a sério, ele era conhecido por ter algum humor. Entre budismo e hinduísmo houve uma, guerra doutrinária durante quase 1000 anos, sim. Ao ponto de o budismo, que nasceu na Índia, ter sido escorraçado da Índia, exatamente. E acabou por se espalhar por outros países. E na Índia é quase inexistente nos dias de hoje. Estamos a falar destes... Sikkim só, não é? Diga? Só no Sikkim, praticamente. Sim. E depois no norte, na zona de fronteira com a China. Não é? Exatamente. Mas naquele conjunto acaba por ser uma coisa religião ínfima. Minoritária. Estamos a falar de 4 religiões, simplificando, 2 monoteístas, que fazem parte das chamadas religiões do livro, cristianismo e islamismo, e destas de que estamos a falar agora, confucionismo e budismo, que são religiões sapienciais. É pelo menos esta uma fratura, uma divisão teórica de análise, uma grelha de análise que se faz tradicionalmente sobre as espiritualidades à escala global. Faz sentido continuar a olhar para estas divisões como sendo úteis? Sim, claro que são úteis, mas não são, quer dizer, são úteis, mas há muitas outras questões que estão em causa, não é? Claro. Mas sim, são conceitos, são divisões que são completamente válidos e que são inquestionáveis do meu ponto de vista. Dizem muitos autores e também teólogos que no Ocidente se dá um enfoque particular no aspecto doutrinário e que de uma forma geral no Oriente se enfatiza preferencialmente a questão da prática espiritual e da experiência da fé, que existe uma abordagem mais experimental das práticas religiosas e da vivência. Isso não concordo muito, por acaso. Não, isso não acho que seja assim, até porque também, pronto, já essa divisão entre Ocidente e Oriente é um pouco, do meu ponto de vista, um pouco problemática. É um facto que as 3 grandes religiões do livro nasceram todas no mesmo sítio, não é? No Próximo Oriente. Depois temos o budismo e o hinduísmo que vão nascer na Índia, temos o confucionismo, temos o taoísmo, temos o shintoísmo, temos uma série delas que são todas mais próximas de onde nós estamos, ou inclusive que vão nascer na China. Agora, é assim, uma religião modela, mas também é modelado pelo sítio onde nasceu, como é óbvio, não é? Uhum. Ou uma filosofia, ou como lhe queiras chamar. Mas todas elas são propostas de crenças e propostas de rituais. Quer dizer, todas elas têm rituais mais ou menos complicados, mais ou menos complexos, etc. Mas todas elas têm... E, portanto, essa divisão, para mim, no meu ponto de vista, não se aplica de todo. Não dizia tanto no sentido da prática ritual, mas na prática, até, sobretudo, prática individual de exercícios espirituais feitos de forma
individual. Só para esclarecer o sentido da... Pois, não, eu acho que também todas elas têm propostas coletivas e têm propostas individuais. Se calhar, talvez, mas acho que nem isso. Se calhar no Oriente a proposta da meditação individual talvez seja mais forte, sim, não é? Pensamos todos logo no yoga, por exemplo, não é? Sim, nesse aspecto talvez, mas sim, sim, desse ponto de vista, sim. Estamos a falar de diferenças e semelhanças entre tradições distintas. Vale a pena talvez sublinhar, podemos olhar para as diferenças, podemos olhar para as semelhanças, vale a pena também sublinhar o denominador comum, os caminhos que são comuns apontados por estas várias tradições que acabam por, de formas muito distintas, mas acabam por, de alguma forma, convergir em alguns aspectos. Que aspectos serão esses? Não, são tentativas de resposta aos anseios de cada um de nós e também depois que acabam por ser comunitários, se quisermos, não é? E são também, pronto, a questão da morte, da vida, não é? Da felicidade, as coisas mais importantes que nos preocupam, não é? Desde que nascemos até que acabamos por morrer. E estas religiões ou filosofias são, no fundo, estas tentativas de resposta para nos darem algum conforto, para nos tirarem sronto, não é? Pronto, para nos darem sentido à vida, que no fundo é outro aspecto pronto, e também, se voltarmos ao início, que também pode definir uma religião, não é? É o sentido da vida. E agora, como é que nós chegamos lá, isso, não é? Já é um pouco diferente. Estamos a chegar à reta final desta entrevista e ainda não falámos de um aspecto interessante que queria falar consigo. Como disse no início, é uma especialista na história dos jesuítas, ao ponto de ter sido mesmo consultora de um filme que foi um relativo sucesso internacional, um filme interessante chamado O Silêncio, de Martin Scorsese, rodado, entre aspas, em Macau, parcialmente, e que, portanto, foi consultora académica, como historiadora deste filme. Como é que foi essa experiência? Foi uma experiência magnífica, foi das experiências mais interessantes que eu tive na minha vida, porque, claro, de facto, há uma parte, a maior parte do filme foi rodada em Taiwan, não é? Mas também todos nos lembramos da imagem do Valinhano, não é? Nas escadas de São Paulo, não é? A receber os dois artistas. A minha tarefa pode ser dividida em dois aspectos, ou um sobretudo, que foi acompanhar dois dos artistas, o Adam Driver e o Andrew Garfield, que foram a Lisboa para trabalhar comigo. E a nossa tarefa consistiu na recriação. Como é que seria Lisboa, portanto, finais do século XVI, inícios do século XVII. Portanto, fizemos uma visita aos sítios emblemáticos, São Roque, obviamente, não é? Fomos ao Castelo São Jorge e acabamos no Mosteiro dos Jerónimos e olhar para o Rio Tejo. Porquê? Porque era a última imagem que quase todos estes homens tinham da Europa, não é? Portanto, eles vinham dos mais diversos pontos, pelo menos aqueles que partiam enquadrados no padroado português do Oriente, vinham dos mais diversos pontos da Europa e partiam todos de Lisboa, não é? E, portanto, eu queria que eles ficassem com a ideia de qual era a última imagem que os missionários ficavam da Europa, porque quase todos eles nunca mais voltavam, não é? Aliás, foi o caso. Foi também muito interessante. Também estivemos no Museu da Arte Antiga, porque eles, claro, os artistas têm montes de imensos papéis muito diferentes e, portanto, foi no fundo tentar, e eles, acho que eles conseguiram isso de uma forma brilhante, que eles percebessem o que era ser jesuíta nessa época, não é? Como é que eles viviam, o que é que eles sentiam, etc. E por isso, no Museu da Arte Antiga, perante os biombos, não é? Os biombos Nambá,
eles ficaram a perceber o que era o Japão, não é? Porque eles não tinham nenhuma ideia o que é que seria o Japão, e muito menos nessa época, não é? E, naturalmente, que falaram consigo, por ser uma das pessoas mais indicadas para falar destas questões, tem, de resto, um trabalho académico sobre justamente a vida do dia-a-dia dos jesuítas portugueses. Como é que era a vida dos jesuítas na altura? Sim, eu fiz um pós-doutoramento nessa área. Pronto, o que é que eles comiam, como é que eles dormiam, o que é que eles faziam, etc. Alguns aspectos que queira destacar? Um aspecto que me parece muito importante é que havia uma grande preocupação que tivesse pelo menos em termos gerais, porque depois, claro, durante as viagens perigosas que faziam, não é? Ou quando iam desbravar caminhos, não era o caso. Mas quando viviam nas suas comunidades, é que tivessem uma vida bastante equilibrada a nível de alimentação, nunca tivessem frio, nem excessivamente calor, uma grande preocupação com a saúde, portanto, e isso é de facto... e também algumas preocupações de bem-estar, e claro que isso às vezes era visto com alguma... não propriamente muito positivamente, mas vamos ver que muitos destes homens também tinham uma certa apetência por hábitos bastante de luxo, não é? Quer dizer, nos seus cubículos, tinham objetos de colecionismo da melhor qualidade, não é? Sim. Nomeadamente do Oriente, claro. Exatamente. Claro, porque os grandes circuitos, não é? Pronto, também tinham no Brasil... Mas acabou por haver alguma repressão em relação a essas práticas, não foi? Sim, muito, claro. Ou pelo menos tentavam, não é? Pelo menos tentava-se, porque quais eram os efeitos práticos não eram assim tantos, não é? Mas, por exemplo, lembro-me de ver descrições dos corredores cheios de belas... e das bibliotecas, claro, com muitas pinturas, muitos mapas, não é? Muita cartografia, que também é um aspecto que eu achei muito interessante, que, por exemplo, sei lá, em Santo Antão e etc., e não era uma cartografia de utilidade, era uma cartografia para decorar paredes, não é? Sim. Ou seja, um hábito... mais requintado, exatamente. Sim. Já na altura tinham também longos períodos de formação religiosa e filosófica. Na atualidade serão talvez os jesuítas aqueles que têm uma formação mais longa, penso que ronda aos 12 anos. Na altura já era assim também? Sim, eles sempre... aliás, por exemplo, a questão do noviciado começou por aí, não é? Porque eles foram os primeiros a instituir um noviciado de 2 anos em vez de 1 ano. E porquê? Porque a Companhia de Jesus foi uma das primeiras, não é propriamente uma ordem, é uma companhia, não é? Em português é um pouco difícil, porque em inglês é mais fácil logo. Portanto, porque ordens são mais franciscanos, dominicanos, agostinhos, etc. Mas foi das primeiras famílias religiosas, se quisermos, depois com os oratorianos e barnabitas, etc., que foram criados todos mais ou menos nesta época, não é? No século XVI, e que foram criados para viverem entre os homens no mundo, não é? E, nesse sentido, é que o Santo Inácio e os seus companheiros procuraram, quer dizer, foi fundamental para eles instituir um noviciado maior e uma formação maior, porque, no fundo, a ideia é que estariam mais sujeitos às tentações, se quisermos ser num português simples, não é? Sim. E, por isso, desde sempre tiveram uma formação muito grande, muito longa e também muito profunda, não é? Quer dizer, se nós pensarmos na densidade de homens como Matteo Ricci, não é? Que aqui é uma figura tão querida e bem, não é? Eram, de facto, destacavam-se, digamos, não é? Tem estudado academicamente a história dos jesuítas, em particular, diria... portanto, no mundo colonial português, desde logo na Índia, mas agora está em Macau, vai se centrar também aqui no estudo da presença em Macau e do papel de Macau, que os jesuítas tiveram também nesta ligação. Sim, portanto, eu comecei a minha ligação com o Macau Ricci Institute, exatamente com um projeto onde também tenho publicado,
sobre a relação. A mim interessa muito, sobretudo, a circulação de arte e de religião. Falávamos há pouco, sim. Exato. Portanto, no contexto, sobretudo, colonial português, não é? Ou do Império Português. E o meu projeto portanto, do Macau Rich Institute é exatamente o estudo e a circulação da arte e da devoção, tendo Macau como centro e relacionando com Goa e com o Japão, mas o centro Macau. Portanto, é uma peça do puzzle que faltava e que agora Era uma peça que faltava, exatamente. Muito bem. Só a terminar, vale a pena recordar as datas das conferências sobre história das religiões, portanto, na próxima semana, segunda-feira, dia 7, no Consulado de Portugal, no auditório, tal conferência sobre confucionismo e budismo. Uma semana depois, cristianismo e islamismo, não é verdade? É isso. Muito bem, fica também o convite para todos lá em casa. Professora Cristina Oswald, muito obrigado por ter vindo ao TDM. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada. Nós voltamos na próxima semana, contamos consigo. Até lá.